Não vai chegar outro Oscar, não vai chegar outro Lucas, não vai ter dois, não vai ter dois Lucas, não vai ter dois André, não vai ter. Ele vai ter que trabalhar com os meninos da base. Nós, até essa parada do Mundial aí, são 19 jogos em 60 e poucos dias. Não tem como todo mundo jogar, os mesmos jogarem todos os jogos. Ele vai ter que usar os meninos da base. E não vai ser contra o Sport. Vai ser daqui a pouco contra o Inter. Aí é foda, hein, malandro? Contra o Flamengo, contra... Porra, velho. Num clássico. Cara, não faz sentido mais também essas reclamações dele. Desculpa. Exatamente. Não, e aí, cara, até para pegar alguns contrapontos do chat também, né, pra gente ampliar o nosso debate, de fato ele falar do elenco curto, para mim, mostra uma falta de alinhamento com o que ele esperava para a temporada, o que ele esperava de elenco, do que a diretoria pôde providenciar para ele, e eu acho também que é muito repeteco a gente falar sempre de técnico e isentar a diretoria, que para mim é a principal culpada, mas isso a gente vai falar ainda, a gente está falando do técnico, né, a gente está falando do que ele pode apresentar em campo. Essa aspa dele da base, para mim, não é uma aspa positiva, porque é o que ele tem em mãos. São Paulo não vai sair contratando agora 15 opções, porque ele não sabe usar os jovens que vêm de Cotia, né? Então, entre ter um Eric e ter um Lucas Ferreira, por exemplo, eu sou 10 vezes mais você preparar o Lucas Ferreira, e aí até a própria Liliane Beccari no chat fala, né? Quem falou que o Alves é o reserva imediato do Oscar, cara? O Alves é um jovem ainda, mas ele não é, porque ele não foi preparado para isso. Porque não, mas quem que é um meia na ausência do Oscar? Quem é um meia que a gente tem no elenco? Quem seria? No plantel tem só eu não ele. estou dizendo Exatamente. que está certo. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou falando quem que está lá que faz a mesma função do Oscar, por exemplo, em campo. É o Rodriguinho e é o Matheus Alves. Não estou falando que está certo ou não, mas é o que tem. Ele não pode falar assim, porra, eu estou sem o Oscar, eu vou colocar mais um volante em campo contra o Sport dentro de casa. É o que o Renan falou. Não coloca mais um atacante, coloca alguma outra coisa, entendeu? E aí, só um ponto em cima disso, o técnico ele tem que ser também adaptável ao time que ele tem. E, enfim, já que o cara não concorda com a montagem do elenco, não se expõe, pede para ir embora. Já que o cara acha que não deram peças que são o mínimo para ele fazer um trabalho, porque não adianta ficar indo em coletivo e falar que a base não pode ser a solução para os jogos. Já foi montado o time assim, não vai voltar atrás. É o time que ele tem, então ele tem que apresentar mais com o time que ele tem. E aí, quando mencionam também, né, até vi aspas aí de colegas falando que esse é o pior elenco do São Paulo na década, é o pior elenco do São Paulo desde 14, eu não posso concordar, cara. Eu acho que das, assim, 18 saídas, que é um número bastante também considerável, mas vai pegando uma a uma. Caras que não fazem falta, caras que você vê, assim, no máximo, para mim, Moreira e William Gomes, que eram composições de elenco, e os dois vieram da base, não vieram de fora, né? Então, os dois eram opções que ele pouco aproveitou quando ele tinha em plantel, quando ele tinha ali treinando junto, né? Então, eu acho que as escolhas dele condicionam a esse momento da temporada. Ele poderia ter usado mais a essa garotada em outros momentos, preparado jovens como Alves, preparado jovens como Mike, não preparou, e hoje o São Paulo paga um preço, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E ele falar desse elenco curto, ele falar do uso da base, para mim, depõe muito contra a forma que o São Paulo vai precisar sangrar nos próximos anos, né? Porque o São Paulo é um time que hoje não tem dinheiro para sair contratando reserva, não tem dinheiro para sair contratando o cara para compor elenco. Tem que ser titular, contratado. Eu sou, enfim, desse ponto de vista. Para mim, você contrata cara titular, você contrata cara para sair jogando e reserva você usa a base. Você compõe com a sua base e deixa esses garotos prontos. É uma fórmula exata? Não, mas não adianta ficar gastando mais 11 milhões em Orejuela, mais 20 milhões ali em Raniel, como já gastou o São Paulo, em nomes que não podem agregar, né? Então, entre sair no mercado, gastar mais 15 milhões, por exemplo, e um cara que é dúvida para centroavante, usa o Rian, você tem ele. Entre ir no mercado, gastar 8 milhões pelo empréstimo com opção de compra de um cara do Ceará, usa o Lucas Ferreira, né? Então, são coisas que a gente pode pensar que o técnico... Você contratar o Marcos Antônio, você contratar o Marcos Antônio, tem o Negruti. Exatamente. Você contratar o Juan Tressoldi, tem o Igão, tem outros meninos. Como eu falo sempre, Gabriel, eu falo aqui, desde que eu entrei aqui no Arquibancada, eu falo a mesma coisa. Composição de elenco, time profissional. 2 profissionais e o terceiro de cada posição, sempre da base. O Nick citou. Qual que é a reserva do Oscar? Hoje são 2 da base. Não é o mundo ideal. Não é o mundo perfeito, mas é o que tem para hoje. É o São Paulo de hoje. Não vou falar do São Paulo da minha época, que vocês vão chorar. Então, vamos deixar quieto. Então, o mundo de hoje é esse.
Eu não sei se a diretoria, lá com o Zubeldia, internamente nas reuniões, eles também não estão tendo a transparência que não estão tendo com o torcedor. De falar para o cara, amigão, é isso que nós temos, você vai ter que usar a base. Não tem jeito. Ou tá enganando ele, ó, daí no meio do ano vai chegar de jogador, porque não faz sentido. As conversas não estão batendo. Eles não estão remando para o mesmo lado. Tá estranha essa conversa. Entendeu ou não? Então, já que nós não temos um reserva imediato, profissional, me entendo, profissional, entre aspas, para substituir o Oscar, coloca o menino. Não, foi mal o Matheus Alves no jogo? Para mim foi bem, entrou bem, pra cara. Mim foi bem pra cacete. Então, para mim foi bem pra caramba. Se você coloca o cara e ele tropeça na bola, faz tudo errado, aí podia falar, porra, olha aqui, eu tô dependendo desse cara para jogar como reserva do Oscar e não vai rolar, galera. Mas a minha crítica nesse ponto é assim, primeiro que o moleque foi bem no jogo. Segundo, que, porra, o Zubeldia forçou o elenco titular do São Paulo durante o Paulista inteiro. Pra quê? O time titular do São Paulo, galera, vocês que estão falando que o Zubeldia, tadinho, tá tirando leite de pedra. O São Paulo conseguiu empatar contra a Inter de Limeira com 1 a menos, cara. Com o time titular. Não é possível que vocês estão vendo alguma coisa. Fez um gol no Red Bull com 1 a menos. Até um comentário aqui da Liliane, né? Até que ela fala, queria ver o Dorival chegar em sexto no Brasileiro e quase tirar o Botafogo na Liberta, tendo Jamal e Santiago Longo de reforços. Ele foi campeão da Copa do Brasil com Rato de um lado, do outro Nestor. Ele não tinha Lucas e Oscar, por exemplo, para a temporada, quando ele tirou o Palmeiras no Allianz Parque, vencendo a ida e o jogo de volta. E tinha um banco com Erisson e David. Falar que o Dorival fez um trabalho ruim e que ele não pôde aproveitar as peças, que ele teve, cara, grandes nomes, grandes peças. Olha o time do 5-0 no Allianz Parque que a gente tomou. Olha o elenco que ele tinha. Ele tinha de volante ou o Neves ou o Jackson Mendes, e de centroavante ele tinha David, Erisson e Pato. Então, assim, esse papo, aí eu tô de acordo que existe um hype exagerado também em cima da história do Dorival Júnior. Parece que ele foi o Ancelotti no São Paulo, né? Parece que ele não perdia um jogo. Mas ele também, cara, a gente tava falando aqui do Zubeldia começo de temporada, que ele não teve pré-temporada e que ele não participou da montagem do elenco, que ele pegou o barco andando e uma hora afundou porque não tinha perna mais. A gente falou isso tudo. Isso tudo aconteceu com o próprio Dorival Júnior, com um ponto adicional. Ele foi campeão. Ele conseguiu um título inédito na história do São Paulo com uma baita campanha. Ele não teve pré-temporada, ele não montou aquele elenco, ele pega um São Paulo totalmente na merda depois do Ceni, né? Desmotivado, rupturas internas, rachaduras internas. Ele juntou todo mundo, fez uma estratégia, saiu campeão, tendo uma adição final de Lucas e de Rames, que acabou não jogando, né? Então, assim, ele tem muito mérito também. Falar que o Dorival Júnior tinha um timaço, que o Zubeldia é um coitado, porque ele teve Jamal Lewis e Santiago Longo, ele teve Jamal e Santiago, mas ele teve o Oscar também. Ele teve o Lucas Moura, agora mais pleno fisicamente para a temporada. Então, eu não acho que seja um timaço, não é um baita elenco, não é o elenco Galácticos do Real Madrid, mas não é um time fraco também, né? Falar que é um elenco fraco, para mim, é você fazer uma defesa. Acho que o trabalho é fraco. O time do São Paulo é bom.